Tô aqui pra falar sobre os temas difíceis, gente. Quero falar sobre um assunto muito especial hoje. Muitas pessoas gostam de dizer que é o mal do século, mas eu não vou declarar isso sobre o século, não, porque Deus é maior que tudo isso. Costumo dizer, né? Então vamos lá. Gente, hoje eu quero falar sobre a minha cura na depressão. Pra quem já assistiu o meu vídeo, né, 10 fatos sobre mim, vai ver que eu falei um pouco dela, mas hoje eu tenho a intenção de falar mais profundamente sobre esse momento que eu passei, assim, bastante difícil, mas qual a intenção de dizer? Em primeiro lugar, não estou aqui para desprezar os profissionais de saúde, as pessoas especializadas nessas áreas que podem te ajudar, que podem te ajudar a chegar à cura, que podem te ajudar a ser curado, tá, gente? Não é sobre isso. Eu não sou aquela pessoa que chega, tá passando por isso a falta de Deus. Não, porque eu sei que a pessoa que tem Deus não pode sofrer com esse mal. Mas eu vim aqui para dizer que Deus pode sim curar esse mal. Então vamos lá, depressão, gente. Eu já tive depressão na minha vida. E depressão não é algo que você passa 3 meses triste. É quando você tem muito mais tempo, né, de 6 meses pra lá, num período depressivo, um período que não passa. Sabe? Você tem alguns momentos bons, mas no geral a sua vida ela não tem sentido, você não tem felicidade, você não tem alegria de fazer as coisas que você faz, você pode fazer. Até de falar sobre as coisas que você está bem, mas você na verdade não está. E eu também já passei por isso, e eu sei como é difícil. E mesmo depois de ter passado por isso, de ter sido curada, né, outros momentos depressivos, mas não chegou a ser a depressão em si. Porque a depressão em si, se não me falha a memória, ela é diagnosticada como depressão a partir do momento que ela tem um tempo prolongado, porque pessoas que sofrem com a perda de algum ente querido, alguma situação muito difícil, normal, é natural que passe uns 3 meses, alguns meses, assim, poucos meses, né, por esse momento, mas elas passam e saem desse momento, né? Já a depressão não, é algo que ela vem e vem pra ficar anos, se deixar, ficar muitos meses, então é algo que a gente não pode aceitar, porque a nossa vida é um presente de Deus, e a nossa vida é algo muito especial para Deus, é algo que Deus nos deu para celebrarmos, para vivermos, e não para apenas existir, né? Então eu passei por esse momento, né? Para quem não entende, a depressão ela tem causas, nem sempre a causa delas é tão grave assim, como geneticamente ou por aí, né? Às vezes, você sabia que a depressão ela pode ser causada também por falta de alguns nutrientes no seu corpo? Às vezes o corpo ele tá com necessidade de alguns nutrientes, ele pode ficar meio depressivo. Você pode ficar depressivo porque você não está se alimentando bem. Sabia disso? Você está muito depressivo porque você está muito isolado. Essas coisas podem sim desencadear a uma depressão, entendeu? Então, o que os especialistas normalmente eles aconselham? Que você mude a rotina, que você comece a passear, que você comece a ver o ambiente lá fora, que você comece a fazer exercícios, que você se alimente bem. Por quê? Porque tem depressões que elas realmente não é depressão, é uma doença, tá? Que você não tem emoção pra nada, mas a causa dela é algo muito simples que você pode simplesmente resolver. Claro que pra gente que tá bem é fácil dizer isso, mas pra pessoa que tá com depressão é muito difícil você criar uma nova rotina, você sair do lugar, você se locomover, fazer outras coisas, né? E às vezes também, não só por causa disso, às vezes a depressão é causada por, às vezes, da genética, às vezes é por causa de uma situação que você está vivendo, às vezes por conflitos familiares, é causado de depressão. Então tem vários motivos, né, para que se haja uma depressão. Então não julgue, né? O que você puder ajudar, você ajude, você aconselhe. No meu caso, eu sempre procurava às vezes sair passear, gostava muito de comprar lanches, de feliz, comer, né, por aí.
Eu gostava muito de fazer coisas novas, ir pra igreja, buscava Deus. E é isso, gente. Eu procurei todas as formas que eu pude para poder sair desse momento, porque realmente eu não tinha ânimo pra nada. Eu fazia tudo, mas, sabe, foi até um momento, chegou até um momento que eu era bastante elogiada na minha escola, participava de alguns projetos, cheguei a fazer uma viagem para fora do estado. E assim, as pessoas elas vinham muito elogiar, né? Ai, nossa, você é muito dedicada, você é uma mulher nessa área da tecnologia que se destacou assim, no projeto e tal, você faz isso, faz aquilo e tal, tal, tal. E ali eu ouvia, mas não fazia diferença nenhuma pra mim, porque eu não tinha ânimo pra viver. Eu estava gastando meu tempo pra não ficar apenas chorando, pra encher meu tempo com outras coisas, pra não pensar nos meus problemas, pra não pensar nas minhas dificuldades. Espero que você já esqueça esse barulho aí, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas espero que não. Enfim, e aí eu não tinha, gente, eu não tinha. Porque assim, a minha mãe, ela tem depressão, tá, gente? E é uma depressão bem grave, assim, bem grave mesmo. Ela só fica dependente de remédios, é uma depressão assim no nível mais grave que tem. Só que, tipo assim, antes da minha mãe me ter, ela teve um aborto, né, segundo meu pai. Ela tinha perdido já um bebê. E pra quem perde um bebê, a gente sabe que é um momento muito difícil. Muito difícil. A minha gravidez ela não foi planejada, né? Eu simplesmente... Oi, gente, cheguei! Eu costumo pensar, eu costumo acreditar que foi Deus mesmo, com o propósito dele mesmo, que por algum motivo dele mesmo quis me trazer ao mundo, porque não foi projeto dos meus pais. Tá? Meu pai disse que eu não fui planejada, né? Claro que ele não disse isso logo jogando na minha cara pra me entristecer, gente. Eu que perguntei, porque eu tinha muita curiosidade de saber, porque eu não sabia, né? E aí, não foi planejado, simplesmente decidi existir, né? Brincadeira. Deus, ele escolheu que eu viesse ao mundo e aí do nada, minha mãe tá grávida. Só que ela tinha já recentemente tudo passado por um aborto, tinha perdido um bebê, não tava indo totalmente bem. Então é aquela gravidez assim que a pessoa já não tá tão bem assim, psicologicamente pra ter uma gravidez. E aí eu cheguei, gente, cheguei, tá? E aí quando eu cheguei, a minha mãe ela também continuou nessa depressão, né? Essa depressão pós-parto. O período pós-parto é um momento sensível, né? Imagina então para quem já estava com uma depressão. Então, tudo isso, né, durante a gravidez, para quem não sabe, a gravidez é um momento muito especial para a mulher, porque é um momento de fragilidade dela. E as coisas que ela estão sentindo também passam para o bebê, passa também para o bebê, as coisas que ela está sentindo. Enfim, então eu já cresci essa pessoa assim mais triste, essa pessoa assim mais frágil para meus sentimentos, né? Até porque quando eu nasci, a minha mãe ela estava já com essa depressão, então ela não conseguia cuidar de mim, não tinha ânimo pra me alimentar, cuidar de mim, essas coisas todas, era tudo com muito esforço. Então, logo quando ela se recuperou um pouco, houve a separação dos meus pais. E aí, quando meus pais se separaram, a gente morou um pouco com a minha avó. Depois, meu pai se casou com uma outra mulher. Com 2 anos, meu pai se casou com a minha madrasta, que é da hoje. E aí, a minha madrasta, ela é uma pessoa assim, que ela ama por atos de serviço, tá, gente? Então, ela não era aquela pessoa assim, palavras de afirmação, de elogiar, de dar carinho. Não. A forma dela dizer que ama, gente, é fazendo algo pra você, tá? Fazer uma comida, comprar uma roupa que você precisa, é algo assim. Eu não tô criticando, porque eu sei que cada quem tem uma linguagem do amor, tá? E eu sou muito grata por tudo. Mas por esse momento, né, já sei um pouco assim, mas como é que eu posso dizer, gente? Eu não ensaiei pra fazer esse vídeo não, eu tô falando aqui no meu coração pra vocês. Pra que vocês possam compreender um pouco. Porque cada quem tem uma história, né? Eu já era uma pessoa muito mais carente, porque eu já não tive esse apego com a minha mãe desde que eu nasci, porque a minha mãe, segundo meu pai, ela ficava deitada na cama, assim, ela não tinha ânimo pra nada. Então, meu pai ele trabalhava mesmo assim, por um tempo,
E aí ele deixava eu com a minha irmã mais velha, que tinha 2 anos de idade, deixava a comida pronta lá de madeira, e enquanto não tinha ninguém, né, ainda pra ajudar, porque teve um momento que não tinha. Mas depois, né, minha avó colocou uma mulher pra ajudar, a gente lá, fazer as coisas, enfim. Também minha família dava suporte depois. Mas eu tive esse momento de não ter esse carinho, né, isso tudo. E de alguma forma, psicologicamente, isso me afetou quando eu cheguei na minha adolescência. Porque é comprovado cientificamente que quando a mulher ela passa por um período de depressão na gravidez, quando a mulher ela passa por um período ruim na gravidez, isso pode afetar o bebê ao ponto que quando ele chega na sua adolescência, ele seja uma pessoa mais problemática, ele seja uma pessoa mais, como é que eu posso dizer? Mais sensível ao ambiente externo, pessoa mais sensível. E isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito carente. Pra mim, ninguém me amava. Pra mim, gente, eu não sei se também a situação conflituosa que eu vivia me fazia acreditar tudo isso, mas eu sei que eu cheguei a um ponto da minha vida que nada mais valia, nada mais se importava, né? E aí eu não via sentido pra existir. Eu queria morrer, na verdade, só que graças a Deus, antes desse pico alto de depressão ele chegar na minha vida, a minha comunhão com Deus cresceu. E foi isso que me salvou, na verdade, porque se eu não tivesse crescido em temor a Deus, em conhecimento a Deus, em buscar mais a Deus, conhecer a Deus, simplesmente eu teria me matado na minha adolescência. Porque eu tinha muita vontade de morrer, você não entende. Eu sorria com as pessoas, eu brincava com todo mundo, eu estudava, eu sorria com todo mundo, mas eu tinha muita vontade de morrer. No meu secreto, só Deus sabe. Quem me vê guerreando pra algo, ligando pro algo, rindo pra algo, não sabe o quanto eu tinha vontade de me matar. Só que o que eu já conhecia quando esse pico de morrer chegou mais forte na minha vida? Eu já conhecia que o que? Se eu me matasse, eu não iria pro céu. E eu amava já a presença de Deus. Eu não queria ir pro inferno, gente. Quem quer ir pro inferno? Então eu não me matava, mas aí eu pedia pra Deus me matar. Eu pedia pra Deus acontecer situações que me fizessem morrer. Eu pedia pra Deus que algum carro me atropelasse, atravessava a rua sem olhar, gente. Eu pedia a Deus que algum ladrão viesse me roubar, pra que quando ele viesse, eu negasse pra ele me matar. Porque eu já tinha tudo planejado, não, quando ele vier, eu vou negar. Vou fazer raiva a ele, ele vai me matar. Então eu queria morrer. Eu queria morrer. Não preciso esconder isso aqui porque eu tô curada, não vou chorar por isso. Eu queria morrer, gente. Eu queria mesmo morrer, nossa, só Deus sabe. As ausências, as tribulações, as dificuldades, elas só me faziam o quê? Morrer. Nossa, eu me sentia tão vazia, eu me sentia tão assim. E os únicos momentos que eu tinha de consolo era a presença de Deus. Então eu me sentia Deus, quando eu dormia aqui, Deus não deixa eu acordar mais não, né? Não deixa eu acordar mais não, deixa eu morrer, por favor. E aí eu pedia tanto pra Deus e Deus nunca deixou. Deus nunca deixou eu morrer, gente. No outro dia eu acordava e aí eu pensava, meu Deus. E aí o carro deu passando. Eu estudava no colégio que ele ficava num local chamado Invasão, aqui na minha cidade, né? E aí eu lembrava que na minha escola, acho que vocês conhecem, no IFES, as pessoas, meus colegas sempre contavam que tava, sei lá, no portão da escola e eles foram assaltados. E eu achava incrível, porque às vezes eu saía de lá do interior, onde ficou o colégio, e eu ia até o centro andando, e ninguém nunca me assaltava, ninguém nunca nem mexia comigo. E às vezes eu ia mexendo no celular, assim, ó, já pra provocar, e nada acontecia. Gente, aí eu ficava assim, tipo, claro, no mural, gente. Por um lado eu ficava conhecendo a misericórdia de Deus e o amor de Deus, e a vontade de Deus que eu vivesse. Porque eu agi de todas as formas imprudentemente para que qualquer coisa acontecesse. Eu me lembro que teve um tempo que eu congregava numa igreja que ela era bem distante. E aí eu não gostava de ir pelo meio da cidade, porque ela ficava assim, tipo, que nem uma esquina aqui, e tinha a rua aqui que era no meio da cidade, e tinha aqui a avenida, a querida não,
a rodovia, que era BR. E eu morava bem lá distante, né? E eu poderia ir pela cidade, só que aí eu não gostava, porque às vezes os homens são imprudentes, né? Pra mim, adolescente, eu tô sozinha. Eu preferia vir sozinha pela BR, que não tinha luz. Você sabe como é BR, não me vem com essa. Que não tinha luz, e daí eu ia caminhando sozinha com Deus, orando, louvando, e nada nunca me acontecia. Porque eu não gostava que os homens ficassem dando em cima de mim, gente, porque mulher andar sozinha às vezes passa por uns constrangimentos desses. Então eu preferia andar sozinha. E todo mundo dizia, rapaz, não anda por aí, isso é perigoso, isso pode acontecer algo com você. E eu dizia, Deus me protege. Só que na verdade, não é que tipo, eu acreditava que Deus iria assim, me proteger. Mas é porque eu já não tava nem aí, se me levavam pro céu mesmo, se eu me matava, tô tranquila. Então, eu não tava nem aí, eu queria morrer, gente. Então eu tinha muito. Eu lembro que eu saía, eu tava na escola e eu tava ali ouvindo música, e aí eu deixava os livros, os cadernos lá, e eu ia pro banheiro. E ali eu não conseguia, eu tinha crise de choro. Eu entrava no banheiro, ficava vários minutos, mais de 10 minutos, só chorando. E eu gostava de estudar escondido, porque ali eu ficava chorando. E eu já não conseguia controlar meu choro, só que ter muitas ocupações é o que me distraía. Então eu estudava, participava do projeto, eu fazia aquilo, enfim. E aí, essa era a minha vida. Mas também ainda tinha muitas coisas que eu fazia que não agradava a Deus também. E a partir do momento que eu comecei a renunciar essas coisas, eu comecei a conhecer mais de Deus. Deus, ele foi me curando, ele foi me sarando, ele foi me sanando, porque ele começou a pegar aqueles problemas que eu tinha e assoprar de um dia pra noite. Aquilo que eu olhava assim ao meu redor e eu dizia, não tem saída, não tem jeito pra minha vida, não tem quem possa me socorrer, não tem quem possa me tirar dessa situação, não tem quem possa me tirar. Quem vai me socorrer? Quem vai me tirar daqui? Né? Aquilo que eu vivia pensando, quem vai dar uma expectativa pra minha vida? Não tem jeito, eu não tenho nem dado pra um emprego, pra poder fazer, de sair, alugar uma casa, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou. Gente, enfim, era tanto pensamento assim, difícil. E pra mim, tudo ia dar errado. Pra mim, não tinha expectativa. Só que aí eu sempre usava uma palavra que eu dizia assim, pelo menos que ainda que tudo seja tristeza aqui, eu sei que lá no céu vai ser só alegria, eu não vou mais chorar, eu não vou mais sofrer. E eu amo muito esses versículos, porque nesse momento todo de depressão que eu passei por algum tempo, por acho que uns 2 anos, não sei, gente, foi um período assim longo que eu, por um momento eu escondi, outros eu fingi que não existia, fingi pra mim mesmo, mas eu passei por ele, mas eu me fortalecia nesses versículos que dizia que lá não vai haver mais dor, lá não vai haver mais pranto, lá não vai haver mais, sabe, morte, não vai haver mais nada disso. Então eu acreditava, pelo menos eu conheço a Deus, pelo menos eu sei que se ele voltar agora, vai ser um momento eterno, e eu ficava pedindo pra Jesus voltar, e eu ficava pedindo pra Deus permitir que eu morresse, porque pra mim Deus não estava deixando eu morrer. E aí, isso primeiro não acontecia, Deus me protegia de todas as formas. E hoje, olha, eu só consigo agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele me protegeu tanto, conheci tanto da proteção de Deus. E hoje eu posso ir pra qualquer lugar, não tenho medo. Porque eu sei que aquele mesmo Deus que me protegeu lá atrás, Ele me protege hoje. Claro que isso eu não vou pegar isso como imprudência pra poder sair por aí sem vigiar, porque a gente tem que tentar Deus. Mas eu confio nesse Deus que me protege. Então, Isabel, como você chegou então a essa cura da depressão, gente? Eu simplesmente confiei em Deus e segui em frente, não podia matar. Comecei a continuar na presença de Deus, buscando a Deus. O que mais me fortalecia, me trazia alegria e esperança era poder louvar a Deus. Eu comecei a procurar coisas que pudessem me fazer feliz, pudessem me tirar dessa situação e, apesar de tudo que eu estava vivendo, buscar alguns escapes para que eu suportasse aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então, a minha fuga era a igreja, era louvar a Deus, era buscar a Deus, ler a palavra. Teve um tempo que eu li muita palavra. Eu consegui ler a Bíblia em 1 ano, assim, eu lia
teve um tempo que eu lia 6 capítulos por dia, e tipo assim, era lendo e meditando, sabe? Não era aquele livro, era tipo, então foi quando eu comecei a conhecer mesmo que tinha muitas coisas que eu teria que deixar, que não estava agradando a Deus, que não estava agradando a Deus, não era como Ele queria que fosse pra minha vida, que Ele tinha o melhor pra mim. Então, foi um momento assim, que apesar de estar tudo ruim ao meu redor, eu cresci muito assim na fé, sabe? Eu me alicercei muito em Deus, então Ele era a minha confiança, a minha alegria. Toda a minha alegria era Deus. Então, tudo que nossa, a coisa mais feliz da minha vida era o Senhor. Foi quando eu comecei a criar coragem para poder falar dele para as pessoas. Foi quando Ele era o meu tudo, sabe? Hoje eu posso olhar ao meu redor e posso dizer, sou feliz porque tenho um local de paz onde morar, eu tenho meu esposo, eu tenho meus irmãos, tenho amigos, tenho comunhão com a minha família, eu tenho várias coisas para agradecer e estar feliz. Mas naquele momento eu não tinha nada para estar feliz, nada, não tinha nada, gente, não tinha nada para estar feliz. Mas eu tinha Deus e Ele era a minha felicidade, sabe? Eu não sei o que você está passando, mas em meio a isso tudo, tem algo que pode te fazer feliz. E quando eu estava assim na presença de Deus, eu era feliz. Quando eu lembrava do Senhor, eu era feliz. Quando eu estava ajudando o Senhor, eu era feliz. Sabe, Ele era meu escape. Como eu disse, eu busquei várias formas de me curar, né? Então eu procurava sair, passear, eu me esforçava muito para ter força para fazer isso, para poder reagir, para poder sobreviver. Eu comecei a lutar pela minha própria vida porque preciso de Deus me levava a entender que eu deveria continuar, mesmo sem saber o que iria acontecer mais pra frente. Então eu comecei a me cuidar de outras formas, comecei a procurar coisas que fosse pesquisar sobre coisas que... O que uma pessoa depressiva faz para poder sair da depressão? O que uma pessoa depressiva faz para poder sair da depressão? Então eu comecei a buscar, gente. Deus foi a força que me deu para acreditar que um novo amanhã poderia acontecer. E aí eu tinha esperança de um futuro. Deus começou a me dar esperança de um futuro. Eu comecei a orar pelas coisas do meu futuro. Eu comecei a pedir sobre o local que eu queria morar, a cidade que eu queria morar. Eu pedi pra Ele o local que eu queria morar, porque eu pensava pequeno, gente. Não pode nem que seja ali. Eu falava assim, né? Porque como eu estava perto daquele local, eu pedi pra morar ali. E assim, eu pedi várias coisas pra Deus. Eu comecei a orar sobre uma pessoa, né? E eu dizia, Deus, gente, pra quem me conhece aqui, tá? Pra quem me conhece, sabe que, assim, eu não canto muito bem, tá? Mas, tipo assim, há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, era pior. Era muito ruim. E mesmo assim, Deus ele me fez acreditar que um dia eu pudesse cantar um pouco melhor, pelo menos. E olhar a fé da garota, e eu dizia assim pra Deus. Eu pedi, acreditando que eu pedi isso, mas é sério, é engraçado, mas é verdade. E eu pedi pra Deus, eu quero alguém que saiba tocar um instrumento, porque eu quero que ele toque pra me cantar, gente. Imagina alguém falando isso, alguém que não sabe cantar, alguém que não sabe dar uma palavra na música sem desafinar 10 vezes. Alguém que já sofreu bullying por causa da voz, porque era muito ruim. Você imagina, alguém que só tinha coragem de cantar escondido nas árvores, porque não cantava na frente de ninguém, porque era muito ruim, muito feio. E as pessoas mancavam, as pessoas faziam bullying. Então você imagina assim, eu não tinha coragem. Assim, né? Eu não sou cantora, eu costumo dizer, não sou cantora não, eu sou adoradora, eu adoro a Deus. Mas esse título eu deixo pra quem sabe, né? Então assim, eu já orava, não, se eu quero alguém que sabe tocar o instrumento, pra que ele possa tocar, pra poder louvar o Senhor, pra que a gente possa fazer obra junto em várias igrejas. E aí eu já acreditava em um futuro. A minha fé em Deus me fez enxergar um futuro que ainda não existia. Não, eu não quero ir pra capital não, eu quero morar em Itabaiana mesmo. Pelo menos lá eu sei que sempre tem vaga de emprego, eu quero ficar por lá mesmo, eu sei que o negócio lá Deus, não quero um lugar muito grande, não quero lá, tá bom. Aí pode ser, nem que seja ali. Eu falava. Aí quando eu vinha de pé do Ives, né,
para o centro da cidade, porque eu não queria gastar dinheiro com mototáxi, que eu queria pegar o dinheiro do mototáxi para comprar lanche lá no centro. Então, eu ia caminhando às vezes, já que eu não tinha medo, já que se eu morresse estava tudo bem. Eu ia caminhando e eu passava por uma pracinha assim, um local tão bonitinho, sabe? É perto do mercadinho, né? Perto do postinho, perto de tudo, né? Pode se morar aqui um dia, se eu quiser. Só que eu orava, só que eu não acreditava que Deus realmente iria fazer. E muitas das coisas que eu pedi, Deus me deu. E sabe você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo. Porque tem coisas que eu poderia pedir mais, eu não pedi. Então tem coisas que eu oro hoje pra viver amanhã. Mas eu sei que se eu tivesse orado ontem, eu já estaria vivendo. Então é isso, gente. Deus, ele foi a minha esperança, a minha alegria para poder acreditar no futuro. E quando você acredita em que um dia tudo aquilo vai passar, você consegue caminhar. E aí, o vento soprou, do nada eu saí daquela realidade, de morar em outra cidade. E dali Deus começou a me curar, né? Deus começou a trabalhar na minha vida, no meu interior, né? Eu comecei a conhecer mais a Deus. E renunciei as coisas por amor a Ele, mas enfim, o vídeo é sobre a depressão que Deus me curou e faz que Deus me curou. Quando, mesmo sem Ele me curar, eu aceitei, acreditar que um dia Deus faria, que um dia Deus mudaria e acreditar mesmo sem enxergar. Foi Ele que me deu essa possibilidade de enxergar no amanhã. Então, não sei o que está passando, mas saiba que hoje o Senhor te convida a acreditar que um dia tudo isso vai passar. Um dia Ele vai te ajudar a resolver todos esses problemas que você não consegue resolver sozinho. Um dia Deus vai te dar um sentido para viver. Então, já comece a sonhar, a pensar como se já fosse, como você quer, porque Deus pode fazer. Então é isso, gente. Fica com Deus. Até mais.